tarde para aprender física. Vamos lá no volume 3, Física C, página 6. Vamos começar com 5.15. A título de revisão. Uma pilha possui uma força eletromotriz de 2 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Força eletromotriz 2 volts, resistência interna 1 ohm. Se alimentarmos com esta pilha uma resistência de 4 ohms, teremos... Então, peraí. Eu tinha a pilhazinha, vou desenhar ela aqui esquematicamente. Essa era a minha pilha. Vou alimentar uma resistência externa. Essa resistência externa tem 4 ohms. Aí eu pego um fiozinho e conecto a pilha na resistência externa. Sendo que a minha pilha tem resistência interna de 1 ohm e força eletromotriz de 2 volts. Teremos... Aí ele começa a dizer o que ele vai ter. Letra A, uma tensão de 1.6 entre os bornes da pilha. Entre os bornes ou polos, entre esse e esse ponto. Primeiro, como a resistência interna da bateria vai se conectar em série com a resistência externa, para resolver esse circuito de maneira bem simples, eu posso simplesmente usar o nosso querido URI. Onde no R eu vou pegar a resistência externa de 4 e somar com a resistência interna de 1. E o U que vai estar atuando no circuito é a própria força automotriz. Pronto. O 5 está multiplicando, passa dividindo, achamos o I. O I deu 0,4 ampere. O I que percorre o circuito. Que para o meu desenho teria esse sentido. Agora que eu sei o I, se eu quiser saber a DDP desse ponto para esse ponto, eu tanto posso usar a equação do gerador, que diz que a DDP nos polos do gerador é a força eletromotriz menos R vezes I, como eu posso calcular a DDP sobre o próprio resistor externo. Porque como a bateria está conectada em paralelo com a resistência externa, já que a bateria tem a mesma DDP nos seus polos, a mesma DDP que o resistor externo tem, eu posso simplesmente fazer mais prático através da definição de resistência. Esse cara tem 4 ohms e é percorrido por 0,4 ampere. Assim eu descobri que tem 1.6 volts atuando sobre ele e também sobre os polos da bateria. 1.6 volts. A tensão é verdade, a letra A é verdadeira. Se nós quisermos exercitar a definição, né, a fórmula do gerador, tudo bem, a gente pode montar a fórmula do gerador bem bonitinha e depois, substituindo o valor do I calculado, a gente obviamente obteria a mesma resposta, chegando à mesma conclusão. Só mais prático fazer por aquele outro caminho. Show de bola. Na dúvida, né, por que não analisar rapidamente a falsidade das outras afirmações? A tensão de 2 volts entre os bordes da pilha, né, só se ela estivesse desligada do circuito. Aí sim, daqui para cá teria 2 volts. Se estiver conectada, não. Uma tensão de 0,4 entre os bordes da pilha. Não, vai ter 0,4 em cima desse cara aqui, ó. Esse cara vai ter 0,4 volts em cima dele, na resistência interna. Mas não nos bornes da pilha. A tensão de 0,5 ohm na resistência externa. Não, é 0,4, bobão. Uma corrente de 0,5. Não, é 0,4. Show. Boa questão para a gente dar uma revisadinha. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos que vamos. Página 6, exercício 0517. Bonitinha essa questão, dá uma olhada. A figura esquematiza o circuito elétrico de uma enceradeira em funcionamento. A potência elétrica dissipada por ela é de 20 watts. A potência dissipada, hein? 20 watts. E sua força contra-eletromotriz, que é o que a gente estava chamando de E', 110 volts. Assim, sua resistência interna é... O que é a equação do receptor? Diferentemente da equação do gerador, a DDP nos polos de um receptor é a força contra-eletromotriz mais R vezes I, não menos R vezes I. Tu vê, ele me disse o valor do E', que é 110.
volts. E no desenho dá para perceber que a tomada tem 120 volts, que é a tensão aplicada no aparelho. É a tensão aplicada nos bornes, nos polos da enceradeira. Com essa fórmula eu não sei nem o R, nem o I. Então eu não tenho como ir adiante. Mas espera aí. Se esse cara está dissipando 20 watts, essa dissipação é na resistência interna, né? Se eu fosse fazer um esquema desse receptor que é a enceradeira, ela vai ter a força contra-eletromotriz de 110 volts, mas está sendo alimentada por 120 volts. Eu te pergunto, quantos volts está atuando então na resistência interna? 10 volts estão sendo perdidos. E essa potência dissipada, ele disse que é 20 watts. E nós sabemos que potência é U vezes I. Como a potência perdida é 20 watts e a tensão aplicada nessa resistência é de 10 volts, eu consigo através daí calcular que tem 2 amperes alimentando a enceradeira. E se eu sei que tem 2 amperes alimentando a enceradeira, eu consigo calcular a resistência interna. Que não precisa ser obrigatoriamente por aqui, né? Mas por aqui vai ficar bonitinho de fazer. R vezes o I, que é 2. Então 10 volts gerando 2 amperes. A explicação é porque a resistência interna é 5 ohms. Então bem bonitinha essa questão aí. Pegar o fio da meada ali pode não ser fácil. Professor, então sempre que dissipar energia vai ser a resistência interna? Isso. Sempre que falar em dissipação de energia, seja em gerador ou receptor, tu vai ter que pensar na resistência interna. Esse é o segredinho. Muito bem. Obrigado. 6:17. Eu vou fazer mais uma ali. 6:17. Então fizemos 2 da aula 5, vamos para a aula 6. Lá na página 12. Que bela tarde. Não dei essa aula? Então tá, então eu vou dar essa aulinha antes de a gente fazer essa questãozinha. Certo? Eu vou fazer, tá, meu amor? Não fica bravo. A tua da aula 6 também? É? Ah, ótimo, então tá. Então é isso aí, galerinha. Como a gente só fez a aula 5, vamos dar uma paradinha agora no exercício. Vou fazer a aula 6 e a gente já faz o primeiro exercício a título de exemplo. Tem uma 5 aí? Certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não gosto nem de olhar o gabarito, porque eu tenho medo de me contaminar, entendeu? Não é real, isso é real. Às vezes o cara olha uma solução, é diferente de fazer a questão. No gráfico a seguir estão representadas as características de um gerador de força eletromotriz igual a E e resistência interna R e um receptor ativo de força contra a eletromotriz E' e resistência F'. Então tem lá o gráfico, 2 gráficos se cruzando. Ele diz que sai de 40 e quando está 2 amperes é 60 volts. Isso aqui é o U em volts e aqui é o I em ampere. Enquanto o outro saiu de 100, foi descendo conforme esta reta. Então nós já temos mais um ponto do gráfico, não precisamos de nada mais. Sabendo que os dois estão interligados, determine a resistência interna e o rendimento para o gerador e para o receptor. Altas questão, top. Então tu vê, é um gerador conectado a um receptor. Gerador é o cara decrescente, então essa é a força eletromotriz dele, é o 100. Então vou dizer que aqui é o 100 volts. Se eu quiser achar a resistência interna dele, eu posso simplesmente pegar a equação do gerador, né? E substituir os dados do gráfico. Quando o I é 2, o U é 60. A força eletromotriz nós sabemos que é 100. E aí então, de forma bem rápida,
a gente pode obter a resistência interna para o gerador, 20 ohms. Vamos descobrir que ali é 20 ohms. Para o receptor, a força contra a eletromotriz é o 40, então 40 volts. E se eu quisesse determinar a sua resistência interna, eu poderia pegar a equação do receptor. Para I igual a 2U é 60, o E' nós já descobrimos. Então, de forma tão rápida quanto a anterior, a gente pode descobrir que a resistência interna do receptor é 10 ohms. Ali é 10 ohms. Determine a resistência interna e o rendimento para o gerador e para o receptor. As resistências internas eu já determinei. Gerador e receptor. Pô, cara, eu tô até com vontade de já calcular o I que percorre o circuito. E aí pronto, né, cara, eu vou matar toda a história. Mas eu nem precisaria calcular o I. Porque nós vimos o que é rendimento. Tanto para gerador quanto para receptor é lucro sobre investimento. No caso do gerador, lucro é a tensão que ele vai aplicar nos polos. E o investimento é a força eletromotriz que ele produziu. No caso do receptor é diferente. O que eu invisto nele é a tensão aplicada nos polos. E o que eu aproveito é a força contra a eletromotriz. Então, essa é o rendimento para o gerador. Esse é o rendimento para o receptor. O E e o E' eu já tenho, falta achar o U. Então, de fato, para eu poder achar o U nos polos, eu teria que fazer ou a igualdade entre essas equações que eu já montei, se bem que o gráfico já está me dizendo, né, onde é que vai ser o equilíbrio. Né? O gráfico já me diz qual vai ser o equilíbrio. Para ter certeza que vai ser 2 amperes que vai acontecer, eu posso fazer o URI aqui rapidinho. Ó. Eu estou gerando 100 volts e estou consumindo 40. As resistências estão acopladas de forma que a corrente é a mesma, então somando dá 30, e eu calculo o I. 60 dividido por 30 é igual a I. I é igual a 2 amperes. Então, de fato, ó, o 2 amperes é que vai ser a tensão de equilíbrio, que vai gerar 60 volts, tanto nos polos de um quanto nos polos do outro. Então, vai ficar fácil. Para o gerador, 60 volts dividido por 100 volts, dá um rendimento de 0,6 ou 60%. Para o receptor, o E' é 40 e a tensão nos polos é 60, o que dá um rendimento de 2/3, que é 0,666 ou ainda 66,6% aproximadamente. É isso aí. Ah, eu concordo contigo, né? Na hora de montar a forma do rendimento para o receptor, ele se confundiu, né? Eu concordo contigo. Parabéns pela observação, garoto. Muito bem. Ela questiona que no gabarito, na hora que ele foi fazer esse cálculo aqui, né? Ele não colocou E' sobre U, ele colocou U sobre E também, né? Então, realmente eu concordo. Olhando pelo gabarito, ele poderia dar uma encrencada. Então vamos lá, galerinha. Infelizmente eu tenho que dar uma paradinha agora. Eu adoro fazer exercício, vejo quando é honesta a dúvida, como foram todas. Putz, fico muito satisfeito. Parabéns pra galera que me trouxe dúvida. Mas temos que avançar um pouquinho. Vamos lá.